Esse vídeo é para apresentar o resultado do trabalho do projeto aprovado pelo programa Cultura Presente na Rede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do Museu Filatélico Numismático Brasileiro. O projeto consistia em postar 30 páginas novas do museu no Facebook, no Instagram, e depois fazer um vídeo apresentando essas páginas. Eu coloquei aqui em ordem cronológica, as postagens foram feitas de 1698 até os primeiros selos e fechamos com essa também de 1698. Aqui eu coloquei em ordem cronológica, que é como fica no museu, né? Essa primeira é uma carta de Dom Pedro II de Portugal para o governador e capitão-geral do Estado do Brasil, João de Lencastre, em 13 de março de 1698, período do 9º Correio-Mor do Reino e 5º das Cartas do Mar. Manda não carregar tabaco algum nos navios do Porto, de Viana e de outras localidades que ele relaciona. É uma missiva real com a marca Por el Rei, assinada pelo rei, pelo próprio rei. Ele assinou, né? Essa marca é uma marca de isenção de porte, né? Indicava que era uma carta do rei, como o próprio nome diz. Essa, Por el Rei também, carta de Dom Pedro II de Portugal para o governador e capitão-geral do Estado do Brasil, João de Lencastre, em 2 de dezembro de 1698, período do 9º Correio-Mor do Reino e 5º das Cartas do Mar, ordenando a construção ou feitoria de fortaleza. É uma missiva real com a marca Por el Rei, assinada pelo rei. Aqui, missiva real com a marca Por el Rei, Dom João V, até aqui era Pedro II de Portugal, aqui Dom João V, para o Marquês de Angeja, Dom Pedro Antônio de Menezes Noronha de Albuquerque, segundo conde e 13º senhor de Vila Verde, assinada por João da Costa em 12 de junho de 1715, período do 9º Correio-Mor do Reino e 5º das Cartas do Mar, versando sobre Capitão Mor, dando ordens sobre Capitão Mor. Por el Rei, missiva real com a marca Por el Rei, assinada pelo próprio Dom José I, para o Conde de Valadares, Vila Rica, em 15 de dezembro de 1768, período do 10º Correio-Mor do Reino e 6º das Cartas do Mar, versando sobre o nascimento, nesta data, de sua neta Mariana Vitória de Bragança, filha mais velha da então futura Rainha de Portugal, Maria I. Ela não era rainha ainda, foi quando ela teve a primeira filha. Na carta diz que é escrita no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda. A nossa pesquisa achou interessante que, nesta data, a construção em madeira que existia nesse endereço era chamado de Real Barraca. Era toda de madeira. A Real Barraca teria sido destruída em um incêndio em 11 de novembro de 1794. E a construção do Paço Real da Nossa Senhora da Ajuda teria se iniciado somente em maio de 1796. É o que consta na história. A carta aqui, que é de 1768, quase 30 anos antes do início da construção do palácio, diz que é do palácio. Aí a gente precisa achar o elo para resolver essa questão na história. Importante notar que todas as cartas são originais, assinadas por reis e rainhas e príncipes. A gente não pode questionar, a gente pode considerar a possibilidade de alguma coisa na história estar errada, visto que as cartas ainda são desconhecidas ou pouco estudadas, né? Pela rainha, missiva real com a marca Pela Rainha, assinada pela própria Dona Maria I, para Dom Antônio de Noronha, governador e capitão-general das Minas Gerais, em 29 de janeiro de 1778, período do 10º Correio-Mor do Reino e 6º das Cartas do Mar, ordenando que cooperasse com
com o cumprimento das ordens enviadas para o Marquês do Lavradio, vice-rei e capitão-general de mar e terra do Estado do Brasil. São sempre ordens, né? Pela rainha. Carta com a marca pela rainha, assinada por Dom João VI, príncipe regente. A carta é pela rainha, era ela que mandava. Mas quem assinou foi o príncipe, ele escreveu príncipe, na época Dom João VI, que ele era príncipe regente. Para o Visconde de Barbacena, Luiz Antônio Furtado, do Rio de Mendonça e Faro, capitão-general da Capitania de Minas Gerais, em 29 de abril de 1793, no período do 11º e último Correio-Mor do Reino e 7º e último Correio-Mor das Cartas do Mar. Interessante ressaltar que o destinatário da carta foi um dos responsáveis indiretos pela então recente execução de Tiradentes. A carta comunica o nascimento da princesa da Beira, Maria Teresa de Bragança, primogênita de Dom João VI e Carlota Joaquina. O Visconde de Barbacena manda registrar em 15 de outubro de 1793 e o registro é feito na página 63 do livro 214 dos registros de provisões e ordens reais da Secretaria do Governo de Minas Gerais em Vila Rica no dia 15 de outubro de 1793. Pelo príncipe regente. Carta com a marca pelo príncipe regente, assinada pelo próprio Dom João VI, para Bernardo José de Lorena, governador e capitão-general das Minas Gerais, em 30 de outubro de 1799. Na carta, o príncipe esclarece sobre a dúvida se deveriam ou não pagar donativos e encargos à Real Fazenda os proprietários ou pessoas com serventia de terras vitalícias. Declara que não foi nem é de sua real intenção os ditos proprietários ou serventuários estarem livres da obrigação que têm de pagarem os referidos encargos. Desde 1º de agosto de 1799, o Correio passou a ser oficialmente administrado pelo Estado, sendo o Dr. José Diogo Mascarenhas Neto, superintendente geral das estradas, o primeiro superintendente geral dos Correios e Postas do Reino, durante o período de 1º de agosto de 1799 a 1805, dando término ao ofício dos Correios Mores. Bom, a carta trata de pagar ou não os impostos, né? A gente relaciona aqui o fim dos Correios Mores e o início do Correio sob comando do Estado, porque a nossa coleção conta a história do Brasil, conta a história das instituições mais antigas e aqui conta a história do Correio também, entendeu? Então, como essa é a última carta do período dos Correios Mores, essa é a primeira do Correio Estatal, a gente comenta isso, que a gente está contando a história da carta e a história do Correio, no caso, né? É importante esclarecer que todas são originais, né? A gente tem uma coleção completa de selos brasileiros, a coleção é filatélica numismática, filatelia, selos, cartas, documentos e numismática, cédulas, moedas, né? A gente trabalha nesse início mais cartas e selos, principalmente cartas, porque elas são sempre únicas e contam detalhes que às vezes nem estão nos livros ainda, né? As cédulas e moedas, elas foram impressas aos milhares e você encontra a coleção. Então a gente tenta desvendar logo que tem nas centenas de cartas que a gente tem para mostrar. Carta com as marcas pelo príncipe regente e seguro. Seguro era como a nossa carta registrada de hoje. Hoje a gente quer
ter certeza que uma carta chegou, a gente vai lá e paga para que ela seja registrada. Nessa época, vinha escrito seguro. Dá para ver que é uma grafia diferente, a tinta também é diferente, né? Mas é uma marca da época. A carta é do Paço do Rio de Janeiro para o governador e capitão-general de Minas Gerais em 17 de fevereiro de 1812. O príncipe regente manda o governador fazer cumprir, por parte dos moradores das localidades de Minas Gerais as localidades relacionadas, aí relaciona as localidades, as ordens de 8 de julho do ano anterior. João Pedro da Fonseca a fez, Bernardo José de Souza Lobato a fez escrever e assinaram os ministros Monsenhor Miranda e Tomás Antônio de Vilanova, Portugal. Aqui a gente tem as imagens das 6 páginas de uma carta de privilégios. Uma carta de privilégio é o que o nome sugere, né? Essa carta diz tudo que o indivíduo que carregava ela podia fazer e que não podia ser feito contra ele. E assim, algumas pessoas pensam que isso era assim, ó, o rei resolveu dar, o príncipe regente, para essa pessoa uma carta de privilégio. Não, não era isso. Nesse caso aqui, por exemplo, essa pessoa era um cidadão inglês e, por convenção, Portugal e Inglaterra, essa pessoa tinha esses privilégios, né? E para transitar no Brasil e para que as autoridades soubessem, precisava ser providenciada essa carta de privilégio. Então, 6 páginas dizendo tudo que ele podia e tudo que não podia ser feito contra ele, né? Eu botei na descrição essa explicação, nós colocamos. E aqui, a imagem original está aqui, ó, começa. Dom João, por graça de Deus, e aí vai 6 páginas dizendo tudo, Dom João assina, o original está aqui, né? Quando o original é maior que a página do site, a gente faz a imagem, quadro original bem protegido, aqui a assinatura do Dom João e das outras autoridades que assinaram, tá? Por El Rei, carta com a marca Por El Rei, de 12 de setembro de 1820, assinada pelo próprio Dom João VI. A carta é do Palácio do Rio de Janeiro para o governador e capitão-general de Minas Gerais, Dom Manuel de Portugal e Castro, por achar-se aberta a nova estrada de Minas Novas para a vila de São José do Porto Alegre, faz-se, portanto, necessária a criação de mais uma divisão de tropa paga, além das 7 que já há, para conter as hostilidades dos índios e para guardar a mencionada estrada. Ordena que crie uma divisão denominada Oitava do Rio Doce, composta por 80 praças e passa outras orientações nesse sentido. Isso daqui é um resumo do que está no contexto da carta. A ordem principal é mandar criar uma guarnição de militares contratados para proteger a nova estrada contra os índios. Pelo imperador, carta com a marca pelo imperador e selo do Império. O selo do Império está no verso onde a gente fez a imagem aqui. Dom Pedro I, e também assinada por Dom Pedro I e também José Bonifácio. Aqui dentro tem a assinatura do Imperador e de José Bonifácio de Andrada e Silva. A carta é do Palácio do Rio de Janeiro para o presidente e membro do governo provisório da província de Mato Grosso. Nessa época, Mato Grosso era governado por uma junta governativa. O imperador informa que o império foi abençoado com uma infanta que nasceu nesta data, da imperatriz, sua muito amada e prezada mulher, a princesa Paula de Bragança. Essa princesa que nasceu nessa data e aqui estava sendo divulgado o nascimento, veio a falecer com 9 anos de idade. Por muito tempo, o único contato do Brasil com outros continentes foi feito por navio. Estes navios transportavam todos os tipos de produtos e também correspondências. Aqui, um raro recibo de envio por navio francês a partir de Pernambuco em 24 de junho de 1823. No caso desse recibo, o envio seria pago na entrega da encomenda. Trecho resumido do recibo.
foi cobrado em nome de Deus e da boa economia do porto e da obra desta cidade, os produtos mencionados acima e marcados com a marca ao lado, nomeadamente, que, tendo recebido, bem acondicionado, sem nada molhado ou estragado, vai pagar o envio. Né? Então são 3 trechos, um dizendo que foi enviado, outro que está marcado com o nome da pessoa e a condição de que vai ser pago na retirada, desde que esteja em boas condições. SNI. Carta com a marca de isenção de porte. O que é isenção de porte? Até hoje, a gente, para postar uma carta, a gente paga o porte. Né? A gente paga. Serviço Nacional Imperial. Então, qual é essa marca? Não foi paga, é uma carta oficial. Serviço Nacional Imperial de Guilherme Nabuco, comandante na independência da Bahia, para o presidente e mais membros da Junta do Governo do Império em 22 de abril de 1823. Trecho da carta. Recebo o ofício do chefe do Exército Pacificador da Bahia, que, por notícias que acabaram de chegar da Bahia, que ali se aprontava uma esquadra inimiga para sair sem demora com bandeira deste império. Inimigos com a bandeira do império. Atentar à entrada em alguns dos portos, iludindo com sua falsa aparência as guarnições que a defendem. Já mandei participar ao comando desta barra, que ansiosamente o espero como me avisarão, para logo descer para o porto da Barra. Então, aqui é o registro de um momento que a gente não encontrou ainda nos livros de história, né? O Império descobriu que o navio partiu com a bandeira do Império, tentando iludir as forças do Império, né? E eles agiram contra nesse sentido. Essa carta é oficial do fronte da independência da Bahia, né? E conta esse detalhe. SNIB. A única carta conhecida até agosto de 2020, com a marca de isenção de porte SNIB, Serviço Nacional Imperial do Brasil. A carta é da Confederação do Equador, do Capitão-Mor José Maria Vieira dos Anjos, para o Capitão-Mor Francisco Martins da Cruz, circulada na cidade de Pacatuba, no Ceará. Seguiram 2 cartas, uma solta dentro do conjunto e outra no mesmo papel da capa. A solta e aqui no mesmo papel a gente digitalizou e colocou aqui. Tratando da construção, da condução de um soldado a um determinado posto. E a segunda, de 22 de agosto de 1824, participando do recebimento de uma portaria. Ordem de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I, que acompanhada de exemplar de manifesto da declaração de guerra que houve por bem fazer ao governo das Províncias Unidas do Rio da Prata, para que faça logo publicar dentro dos limites dessa província com a maior solenidade e distribuir no documento outras orientações. A Guerra da Cisplatina foi decretada pelo Imperador do Brasil em 10 de dezembro de 1825, assinada por ele e pelo Visconde de Santo Amaro. Aqui uma imagem do decreto tratando disso. Essa ordem do Imperador que trazemos aqui, essa, que não cabia aqui, o original está aqui, né? Foi escrita no Palácio do Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1825, por Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, na época presidente da província de Sergipe, assinada pelo Visconde de Santo Amaro, Visconde de Santo Amaro, tá? A gente, como eu expliquei, reduziu a imagem e colocou aqui para colocar no site, mas o original está aqui. Carta com a marca de isenção de porte impressa pela Secretaria do Estado dos Negócios da Fazenda. Aqui está impresso pela Secretaria, impresso em gráfica, né? É uma marca de isenção de porte. Vocês perceberam que as cartas oficiais eram todas manuscritas. Documento impresso em gráfica era muito raro, né?
para o presidente da província de Mato Grosso. A carta foi encaminhada ao secretário do Conselho Geral, já em Cuiabá, em 2 de janeiro de 1833. Essa é, até agosto de 2020, a carta conhecida mais antiga com marca de isenção de porte impressa, a única com essa marca e ainda a única com esse tipo de marca no período pré-filatélico. O que quer dizer isso? O período filatélico começa com o lançamento do olho de boi, o primeiro selo do Brasil e das Américas. Isso aconteceu em 1º de agosto de 1843. Faltou a memória, não sei. 43, não faltou nada. Eu só engasguei. 1843. Tudo que aconteceu antes é pré-filatélico. Isso daqui é um carimbo pré-filatélico do Rio de Janeiro. Aqui é um outro carimbo pré-filatélico que eu vou apresentar a vocês. Então, não tem outra carta conhecida com marca de isenção de porte feita por gráfica nesse período. A primeira catalogada é de 1890, 50 anos depois, né? Então, isso daqui é peça única que está aqui no acervo do nosso museu. Carta com a marca de isenção de porte SP, Serviço Público, e com carimbo pré-filatélico Tamanduá, escrevia no lugar do A um V, né? Atualmente cidade de Itapecerica, em Minas Gerais. Para Bernardo Pereira de Vasconcelos, vice-presidente da província de Minas Gerais, do juiz de paz Inácio Francisco Meireles, do Distrito das Dores do Campo Formoso, atual cidade de Campo Florido, em 7 de maio de 1833. Na carta, o juiz responde a um ofício de 15 de fevereiro, informa que descerão ao menos 6 ou 7 canoas pelo Rio Grande e Tietê, com cargas de armamento, pólvora, chumbo, salitre, enxofre, ferragens de prisão e retalhos de cobre. Em outra parte, o juiz comenta que o imperador foi embora e que nós não temos quem nos governe. Se referia ao retorno de Dom Pedro I para a Europa em 7 de abril de 1831. Vejam e percebam como cartas contam os detalhes. Carta com a marca de isenção de porte SP, Serviço Público, e também logo, representada LL logo. Logo, como o nome sugere, urgente. Hoje a gente quer mandar a carta com urgência, a gente paga por uma carta expressa. Na época a gente pediu uma carta logo. Essa marca era usada como expressa. Tá. Carta de 25 de agosto de 1835 para o presidente e vereadores da Câmara Municipal da cidade de Vitória, do senhor Joaquim José de Amaral, juiz de direito e presidente do Conselho do Governador. O juiz busca resolver uma situação de número insuficiente de jurados. Carta com a rara marca de isenção de porte SR, em 21 de dezembro de 1839. Essa carta aqui a gente não conseguiu decifrar de onde vem e talvez alguém que esteja assistindo possa ajudar, a gente aceita sugestão. Né? A marca a serviço da República é conhecida na Guerra dos Farrapos. A data e a marca coincidem com essa guerra no sul do Brasil. Mas a carta cita o capitão Lamego, personagem conhecido na cabanagem, que ocorria em Belém, e na balaiada, que ocorria no Maranhão. Então, na mesma data dessa carta, acontecia conflito no sul e duas no norte, Belém e Maranhão. Né? Se for da cabanagem ou da balaiada, o uso da marca é desconhecido e poderia significar algo como de serviço na revolta. Estamos nos referindo a SR, que é uma marca de isenção de porte. Postada no museu em agosto de 2020, ainda está em estudo, aceitamos opiniões. Dirigida ao senhor Sérgio Antônio da Costa Pauferro, de um comandante que manda seguir até onde encontrar
com o capitão Lamego, e diga para ir ao seu encontro com toda brevidade, porque está muito machucado, e que passem por onde estiver o acampamento do capitão Bernardino e sigam a opinião dele. A gente só não sabe de qual dos três conflitos é essa carta. Do SNP. Essa é, até agosto de 2020, a única carta conhecida com a marca de isenção de porte do SNP, do Serviço Nacional Público. É conhecida a marca SPN, de Serviço Público Nacional, circulada entre os anos de 1825 a 1836, entre juízes de paz. Como essa carta não está nesse período e não é entre juízes, não é uma variação dessa conhecida marca. Portanto, é a única conhecida com esta marca, né? A carta é da Cabanagem, em 26 de dezembro de 1839, para o senhor Joaquim Antônio Lamego, capitão-comandante da Força Bem-te-Vi, de Pontenciano da Silva Maltês, ajudante do 4º B Bem-te-Vi, talvez batalhão, que diz o seguinte de forma resumida: neste instante tive notícia que os cabanos tomaram da tropa que já se ia retirando uma localidade e creio darão pela retaguarda das tropas, segundo a notícia que dão. E assim é meu dever dar marcha quanto antes para dar este aviso a Caxias, para darem socorro a toda pressa. Eu fico de marcha para onde está o comandante e chefe. Não sou mais extenso pela grande pressa do correio. O escrivão lhe dirá tudo mais bem informado. Sobre Caxias, na Cabanagem, dizemos o seguinte: em 1837, já promovido a tenente-coronel, Caxias é escolhido para pacificar a província do Maranhão. Em 2 de dezembro de 1839, dias antes dessa carta, é promovido a coronel e, por carta imperial, nomeado presidente da província do Maranhão e comandante-geral das forças em operações, para que as providências civis e militares emanassem de uma única autoridade. Isso tudo na Balaiada, Maranhão. Em sua biografia encontramos poucos relatos sobre a Cabanagem, Belém, que ocorria simultaneamente hoje é Belém do Pará. A carta é entre militares da Força Bem-te-Vi. Guerra do Bem-te-Vi é um outro nome dado à Balaiada, Maranhão. Mas a carta trata de ataque de cabanos, Belém. Portanto, na Cabanagem, né? Essa carta é prova da atuação de Caxias como comandante das tropas nos dois eventos. Entendeu? A importância dessa carta, além de ser a única conhecida com essa marca de isenção de porte. Outro detalhe que não encontramos nos livros. Isso daqui é o ofício original, está aqui. Diz o seguinte: ofício dirigido ao presidente da província do Sergipe, do presidente da província de São Paulo, em 16 de junho de 1841, que acusa o recebimento de outro datado de 2 de junho próximo passado, recebido com 2 exemplares de periódico, onde se descreve os festejos que tiveram lugar em Sergipe no dia 23 de maio, que fora marcado para a sagração e coroação de Sua Majestade o Imperador, assinado por Miguel de Moura Melo e Alvim. O que a gente diz sobre isso? A sagração e coroação do imperador aconteceu oficialmente em 18 de julho de 1841, no Rio de Janeiro. É isso que está nos livros. Quase 2 meses depois desse evento registrado nesse ofício. Não encontramos em outro documento ou local referência a esse evento que altera a história conhecida da sagração e coroação de Dom Pedro II. Então, aqui está o registro de que quase 2 meses antes
Dom Pedro II foi sagrado coroado em Sergipe, antes da sagração e coroação no Rio de Janeiro. Fala, isso é um bandô. O que é bandô? É um impresso gráfico que se usava para divulgar notícias ou ordens, né? Bandô com a fala com que Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II, encerrou a terceira sessão da sexta legislatura da Assembleia Geral Legislativa no dia 4 de setembro de 1846. Começa comunicando o nascimento da princesa Isabel, que havia nascido no dia 29 de julho, e afirmando que o acontecimento o enche de prazer e que é ocasião de apreciar mais uma vez os sentimentos de lealdade e afeição que o consagra o povo brasileiro e o vivo interesse e regozijo que sem cessar manifestam pela sua felicidade e da sua imperial família. Diz que continuam sem alterações as boas relações do Império com as demais nações, comenta a recente aprovação da lei regulamentar das eleições, pede empenho para que terminem a reforma judiciária e encerra a sessão. Tá? E daqui foi como, aqui está descrito como que Dom Pedro II comunicou o nascimento da princesa Isabel. O original está aqui. Outro documento. A rainha de Portugal, Maria II, faleceu em trabalho de parto no dia 15 de novembro de 1853. Esse documento, dirigido ao presidente da província da Paraíba, da primeira seção do Rio de Janeiro, do Ministério dos Negócios do Império, em 20 de dezembro de 1853, diz de forma reduzida o seguinte: havendo Sua Majestade, o Imperador, recebido a notícia do falecimento de Sua Majestade Fidelíssima, a Rainha de Portugal, sua augusta irmã, tomado luto com sua corte por 6 meses, 3 pesado e 3 aliviado, assina Luís Pedreira do Couto Ferraz, cumpra-se e registra-se no Palácio do Governo da Paraíba, assinado por João Capistrano Bandeira de Melo. Então, a irmã de Pedro II, então rainha de Portugal, faleceu, o Brasil ficou 6 meses de luto. Perceberam como se usava falar o luto? 6 meses de luto. 3 pesado e 3 aliviado. Interessante, né? Aqui está o original. Bom, chegamos nos selos postais. Aqui começa a filatelia. Esses são os famosos olhos de boi. Os segundos. Por que a gente fala famosos e segundos? Porque é uma série. Eles foram lançados na mesma data, 30, 60 e 90 réis. Olho de boi é o segundo selo do mundo, o primeiro das Américas, primeiro do Brasil, né? Aqui está a segunda série, que são os inclinados. Aqui a terceira série, os verticais. Aqui um exemplo de uso, né? Antes não tinha selo, agora existe o selo. Aqui são os coloridos, são esses 4 valores, e aqui variedade de cores, aqui uma reinciso, que é uma impressão dupla, né? Aqui são os primeiros com a efígie do imperador, com a cabeça do imperador, variedade de cores. Nós postamos pelo projeto só essa página, mas aqui, depois que nós postamos, já acrescentamos mais, essa página cresceu, eu coloquei aqui só como exemplo. Aqui tem mais variedade de cor do que a gente postou, já passou para cá, e aqui a gente está mostrando legendas, que o selo era impresso numa folha que tinha lá uma legenda no cantinho, e quando o picote deslocava um pouquinho, aparecia essa legenda, né? Aqui é um estudo sobre legendas. Aqui a gente está falando sobre o serviço de diligência, né? A gente explica no texto como que era e é um carimbo desse serviço de diligência nesse selo do Pedro II. Né? O carimbo está dizendo que é desse serviço de diligência, carroça a cavalo. Né? E aqui, aqueles mesmos selos verticais e coloridos, só que denteados. O que aconteceu é que quando chegaram nos Correios
Esses selos com dente, o pessoal do correio achou mais prático separar o selo do que cortar. Então, providenciaram para colocar dente nos selos que ainda existiam dos que não tinham dente. E aí aconteceram esses selos. Tem filatelista e boa parte acredita que esse selo aqui de 10 é falsificado, que não existia mais, mas como esse picote foi feito de forma oficiosa, não oficial, em 2 correios, alguns filatelistas acreditam que pode ter acontecido em outra localidade e que alguém pudesse ter alguma sobra de 10 réis e ter feito o picote. Então a gente coloca, mas conta a história aqui, isso daqui pode ser uma coisa falsificada para enganar colecionador, né? Mas difícil saber. Aqui a gente colocou já de uma série que a gente não colocou por esse projeto, mas que já está no site do museu, que aqui o Pedro II já está com barba branca, que ele tinha barba preta. Aqui ele tinha barba preta, aqui ele já é um senhor de barba branca, né? E é uma série, então, depois daquela. E a gente colocou aqui uma célula, já que o Museu Filatélico Numismático, para mostrar qual é a ideia do museu, né? A ideia é que o visitante do museu, ele se ambiente, ele veja a imagem do selo, veja a imagem da cédula da mesma época do selo. Aqui, curiosamente, a imagem do selo e da cédula é a mesma, que é essa aqui, né? Foi invertida para colocar nas peças, e consiga viajar no tempo conhecendo a história que a gente está contando. Entenderam? Aqui eu vou falar de forma reduzida o que a gente conta mais detalhado aqui, vai contar mais ainda na parte histórica do museu. Houve uma época em que parte da Amazônia esteve em litígio, foi disputada por Brasil e França, né? Então existia... em 1894 foi fundada na França uma companhia com a finalidade de explorar ouro no rio Cassiporé, numa localidade chamada São Lourenço. Esta companhia, com o nome francês, esse nome aqui, emitiu papel moeda com os dizeres Banque Exotique, Agence de Firmini, Território Contesté Franco-Brasileiro. Né? A referida companhia construiu uma estrada de ferro de 70 km de extensão entre as localidades de Firmini, hoje Calçoene, e as minas de ouro em São Lourenço. Os selos com a legenda Amazonie foram emitidos em 1894 e, ao que tudo indica, serviram para franquear as cartas que circularam pela ferrovia, por essa ferrovia. Esses selos são extremamente raros. Existem pessoas que não acreditam nessa história toda. Eu não só acredito, como a gente conseguiu comprar a ação de fundação da empresa. Está aqui, ó, as partes das ações, né? A gente tem os selos originais e fecha a história. Portanto, esses selos, eles são de uma republiqueta francesa, de uma empresa francesa na Amazônia brasileira. Entendeu? E aí acabou. Essas foram as 30 postagens do projeto. Gostaria muito de agradecer o apoio do Estado. Finalmente, a gente está desde 2008, desde 2008, gritando, gente, olha aqui, a gente tem um trabalho que traz detalhes da história e finalmente conseguiram ver. Espero que seja a primeira de muitas vezes, né? E acompanhem, adicionem, curtam, sigam, porque a gente tem ainda as centenas e milhares de coisas para postar, tá? Muito obrigado!